Olá! Hoje um programa especial, um balanço das ações do seu senador de Rondônia, Assir Gurgax, à frente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, aprovando projetos e debatendo temas de interesse do agricultor. O Senado Federal mais próximo do campo e mais democracia na elaboração de políticas públicas que atendam aos agricultores. São resultados visíveis do trabalho da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária neste biênio. Uma das estratégias da comissão para levar as demandas dos agricultores até o Senado da República foi a criação de um ciclo de debates e palestras toda sexta-feira, dia em que habitualmente não havia sessões nas comissões do Senado. Além das sessões ordinárias nas terças-feiras e das audiências públicas nas quintas-feiras, o ciclo de debates possibilitou a abordagem de muitos temas e criou um canal de interação direto com o agricultor. Para possibilitar a participação dos agricultores nos debates apresentados ao vivo pela TV Senado, a comissão inovou, criando a possibilidade de interação com senadores e especialistas por meio de canais multimídia do Alô Senado. As pessoas que quiserem participar do nosso debate poderão fazê-lo através da internet, pelo endereço no site www.senado.gov.br/alosenado, pelo Twitter @alosenado e pelo telefone 0800 61 2211. Lembrando que a ligação é gratuita, tanto pelo telefone fixo quanto pelo telefone celular. Neste período, a Secretaria de Pesquisa e Opinião do Senado registrou uma média de 30 participações por ciclo de debate e muitas questões foram respondidas ao vivo. O Alô Senado é um canal de comunicação institucional entre o Senado Federal e a sociedade. Nós recebemos manifestações de todo o Brasil pelo número 0800 e pela internet também. E também temos os canais nas mídias sociais, Twitter e Facebook. Durante a realização das audiências, o cidadão pode participar enviando mensagens para os senadores das comissões sobre os temas que estão sendo discutidos. No caso da CRA, que eram ciclos de palestras e definidos por temas durante os seminários, as pessoas encaminhavam as manifestações sobre aquele determinado tema durante a realização da audiência, que nós encaminhávamos imediatamente para a comissão para ser passado ao senador e, se possível, respondido no ar. Houve oportunidade em que, com o auxílio da tecnologia e das equipes de comunicação do Senado, os agricultores tiveram suas dúvidas esclarecidas diretamente por um ministro. A nossa reivindicação e a nossa pergunta para vocês é o seguinte: o Plano Safra ele foi muito bom, maravilhoso, mas o que tem para nós, pescadores profissionais atingidos por barragem, que é o que nem está acontecendo em Rondônia, Porto Velho? E é para ela que o Plano Safra foi, eu diria, primariamente idealizado, não é, Maria Fernanda? Foi para a senhora que nos assiste aí em Rondônia. A questão da geração de energia atrapalha, sim, porque tem a piracema do peixe. Nós precisamos de energia, o Brasil precisa crescer. Agora, nós temos pescadores que não podem ficar sem as suas compensações. Elas são negociadas com as hidrelétricas. Deveriam ser negociadas antes do licenciamento ambiental. Ao todo, em 2011 e 2012, foram realizados 35 ciclos de debates, 46 audiências públicas, 39 sessões deliberativas e 4 recepções de delegações estrangeiras, num total de 89 reuniões. Além de Brasília, dentro da proposta de levar o Senado mais próximo do agricultor, os debates aconteceram em municípios como Não Me Toque e Esteio, no sul do país, e Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena, no norte. E em capitais como Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, que também sediaram seminários da comissão. Na capital carioca, a audiência integrou a programação oficial da Rio+20, a Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Apenas para cumprimentar a Vossa Excelência, senador Assir Gurgax, presidente dessa comissão, e o senador Valdemir Moca,
vice-presidente e os demais senadores e senadoras que compõem essa comissão pelo trabalho desenvolvido. Vossa Excelência foi um grande democrata à frente dessa comissão, uma pessoa de diálogo, imprimiu um ritmo intenso a essa comissão de debates, inclusive com muitas audiências públicas realizadas às sextas-feiras, com a participação da população diretamente, por telefone, via internet, inovando no âmbito das comissões. Portanto, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, ao mesmo tempo cumprimentar o Marcelo, o secretário da comissão, e todos os demais servidores dessa comissão, sempre muito atentos, muito competentes e muito prestativos. Parabéns a Vossa Excelência, ao senador Moca e a todos os membros da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. No término desses 2 anos que ocupando a vice-presidência, e dizer que nós assumimos aqui, e no Senado, eu acho que a Comissão de Agricultura é a mais jovem das comissões. E, diferentemente da Câmara, a Comissão de Agricultura do Senado não tinha uma tradição muito grande. E eu quero dizer que, durante esses 2 anos, no comando, na batuta do senador Acir Gás, essa comissão teve um desempenho, e um dos melhores das comissões. Desempenho graças à determinação, à garra com que o senador Acir Gás empreendeu, né, com audiências públicas, inclusive todas elas com a cobertura da TV Senado. Isso, na verdade, fez com que a nossa Comissão de Agricultura hoje estivesse num patamar, no mínimo, igual às outras comissões do Senado. De fato, o que o senador Moca colocou tem toda a razão de ser, né? É um grupo unido, um grupo que entende o que se passa no campo, entende as angústias do produtor rural e também entende a importância desse setor para a economia brasileira. Então, eu quero cumprimentar o nosso presidente, o Acir Gás, que durante esse período conduziu essa comissão. Neste ano, fizemos audiências públicas muito relevantes na cidade de Esteio, na Expo Inter. Também no início do ano fizemos em Não Me Toque. Vamos repetir a dose no ano que vem, já marcada em Não Me Toque na Expo Direto, em março, 9 de março, para discutir a logística para o setor da produção agropecuária. Penso que esse é um tema que nós temos que persistir nele, dadas as dificuldades e o preço que é para o produtor, para o agricultor e para o consumidor também, e para o próprio contribuinte brasileiro. Então, eu queria renovar aqui os agradecimentos à Vossa Excelência e cumprimentá-lo também pela iniciativa de ter aberto um espaço de debate às sextas-feiras, aquelas audiências públicas, por assim dizer, mas é um fórum de debate que tem permitido a democratização com a participação de todos os interessados, agricultores e não agricultores, na área do meio ambiente, na área da produção, e tem sido cada vez mais consolidado o prestígio desse espaço. Segundo, cumprimentar pelo belo trabalho que o senhor realizou aqui nesta comissão aqui, na medida que participamos não só da discussão do Código Florestal, mas sobretudo das audiências públicas, que Vossa Excelência, num gesto de coragem, realizava às vezes até às sexta-feira, que são poucas as comissões que reúnem aqui às sexta-feira. E o Acir Gás eu escutava lá de Cuiabá já, por volta das 15 horas de sexta-feira, o Alcil estava reunindo aqui, o senador Alcil, com várias autoridades e setores interessados na área da agricultura e reforma agrária, de maneiras que eu quero cumprimentar pelo belo trabalho, sem sombra de dúvida, a sua marca aqui, indelevelmente ficar registrado nesta comissão, pelo fato que o trabalho foi operoso, competente e, acima de tudo, os resultados foram altamente positivos. Portanto, como membro desta comissão, eu quero cumprimentá-los, tanto o senhor como o senador Valdemir Moca, pelo belo e extraordinário trabalho que fizeram à frente desta comissão da Agricultura e da Reforma Agrária. Foi um prazer estar nessa comissão nestes 2 anos. Esta foi a primeira comissão que eu escolhi para integrar no Congresso Nacional. Eu sou de um estado que é tido como um dos mais produtores do Brasil, o estado do Paraná, e não poderia aquele estado ficar sem um representante aqui dentro dessa comissão. Foi um privilégio trabalhar aqui junto com o Marcelo, com toda essa equipe, que sempre foi muito solícita. Nunca deixaram de atender os senhores e as senhoras senadoras no momento em que pleitearam algo, inclusão de determinadas matérias, extra-pauta, as audiências públicas
promovidas, às vezes, de uma semana para outra, aí organizando e convocando, convidando todos aqueles que vieram aqui nessa comissão para nos auxiliar, para prestar um serviço a toda a nação brasileira, levando informações nas audiências públicas e os meus pares, que neste ano tivemos muito trabalho nesses 2 anos, porque aqui discutimos intensamente a questão do Código Florestal e sobre a sua gestão, sobre o seu martelo. Quero parabenizar a Vossa Excelência e também ao meu colega, amigo, o senador Moca, que, na sua ausência, conduziu com maestria os trabalhos dessa comissão. Parabéns a todos. O tema mais recorrente nos debates dos últimos 2 anos da Comissão de Agricultura do Senado é também um dos maiores problemas para a Amazônia Legal e o estado de Rondônia: a reforma agrária e a regularização fundiária dos imóveis rurais. O primeiro ciclo de debates da CRA, em março de 2011, e o mais recente, agora no mês de dezembro, foram sobre o tema. Além disso, a questão da regularização fundiária motivou outras 3 audiências públicas, uma delas no município de Ariquemes, em Rondônia. O problema é considerado crônico, já que estima-se um atraso de pelo menos 30 anos no trabalho de regularização das vastas terras da região amazônica, onde mais de 60 mil produtores aguardam o título de propriedade da terra. A situação avançou um pouco com a criação do programa Terra Legal em 2009, mas o ritmo caiu nos últimos 2 anos. Em 2012, o governo assentou mais de 10 mil famílias, o que representa menos da metade dos assentamentos feitos no ano de 2011, quando mais de 22 mil famílias tiveram acesso à terra. Em Rondônia, no ano passado, apenas 217 famílias foram assentadas pelo INCRA. Este ano, a situação melhorou e já foram assentadas 928 famílias. Mais do que apontar os problemas, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária buscou nesses 2 anos foram soluções. Ao mesmo tempo em que vemos a pujança de nossa agricultura, é preocupante assistir a esta situação no meio rural no nosso estado de Rondônia. Um estado que é fruto da reforma agrária, formado por agricultores oriundos do sul do país e de todas as regiões do nosso Brasil, e que vive esse clima de insegurança jurídica nos acampamentos. Os debates foram a oportunidade para que representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA prestassem esclarecimentos sobre a morosidade dos trabalhos e apresentassem perspectivas para o problema. O Tribunal de Justiça tem uma vara agrária, mas o funcionamento dela não é bom. Por que não é bom? Porque o conflito agrário só vai para a vara agrária depois que passa pelo pleno do Tribunal de Justiça. O entrave maior no momento é vamos dizer assim, no procedimento processual. Há um conjunto de pesquisas que precisam ser feitas, de análises documentais que precisam ser feitas para que a titulação das áreas seja feita com a devida segurança jurídica. A gente precisa garantir o direito dos cidadãos receberem a titulação, dos municípios, enfim, receberem essa titulação das áreas, mas também nós temos que cuidar para não cometer nenhuma injustiça de dupla mão. No mais recente ciclo de debates, o último deste ano de 2012, a situação dos acampamentos e assentamentos da reforma agrária foi discutida com representantes do MST, do INCRA, do MDA e da Ouvidoria Agrária. A gente reconhece que o INCRA tem tomado medidas que leve a dar respostas concretas a esse monte de família que temos acampada hoje no Brasil. Agora, nós sabemos também que há um problema grave no governo, que é um problema de orçamento. Orçamento para essa estrutura funcionar. Então, assim, quando a gente está no INCRA de Rondônia, que você conversa com os funcionários, é uma coisa de dar dó, né? Assim, não tem uma diária, não tem enfim, não tem as condições de fazer um trabalho. Então, a questão do orçamento da União para o INCRA, para o MDA,
para fazer com que essas políticas cheguem lá no estado de Rondônia, cheguem no interior do país, é preciso ser discutido sim. Ao final do seminário, o INCRA se comprometeu mais uma vez em acelerar os assentamentos e a regularização fundiária. A regularização fundiária e ambiental nos assentamentos, nossa meta é chegar a 20 mil famílias assentadas até 2014 com o título da terra e com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, em Rondônia. 20 mil famílias em Rondônia. E ano que vem nós teremos a maior cobertura de assistência técnica para as famílias assentadas de toda a história do INCRA. Mais de 300 mil famílias terão assistência técnica disponibilizada, contratada a partir dos recursos do INCRA, e que a ação da assistência técnica, fundamentalmente na Amazônia, será nos auxiliar na regularização fundiária e ambiental dos assentamentos. A discussão acerca do novo Código Florestal mereceu atenção especial dos membros da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária do Senado durante todo o biênio, que realizou diversas audiências públicas pelo país. Elas aconteceram nas cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro. O trabalho, feito em conjunto nas comissões de Agricultura, de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça, permitiu um amplo debate, ouvindo todos os segmentos da sociedade com o objetivo de construir um texto de consenso. Uma das principais expectativas dos brasileiros é exatamente a reforma do Código Florestal. E nós estamos fazendo um trabalho de uma maneira muito tranquila aqui no Senado, no sentido de nós debatermos esse assunto de forma com muita responsabilidade, trazendo à população brasileira todas as informações necessárias e levando as informações também aos nossos senadores para que nós possamos produzir um Código Florestal dentro daquilo que todos os brasileiros esperam. Um Código Florestal que dê tranquilidade e segurança jurídica aos nossos produtores rurais, mas que também possa garantir a preservação ambiental e a utilização sustentável dos nossos recursos naturais. Senhora ministra, o tema em que provocou o uso de uma palavra forte da senhora, inaceitável, diz respeito à emenda 164. Apesar da relativa dificuldade de interpretação, o artigo 8º do PLC 30 de 2011, do Código Florestal, ele determina que as futuras intervenções em áreas de APP somente ocorram nos casos de interesse social, utilidade pública ou impacto ambiental. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer, senhora ministra, se possível, ainda no andamento da nossa audiência, que se a senhora pudesse deixar claro quais são os pontos que o governo diverge do que veio da Câmara Federal. A nobre ministra Isabela Teixeira, que fez uma exposição magnífica a respeito do tema, colocou um ponto que eu acho essencial na discussão e na deliberação sobre essa matéria, que é a questão da segurança jurídica. Tem desafios que precisam ser modelados ou precisam ser modificados. E aqui eu vou tocar alguns pontos. A proposta enseja o fim das áreas de preservação permanente nas áreas rurais. Isso é inaceitável. E por que eu uso essa palavra tão dura, tão difícil? É porque a APP é que assegura a água, assegura o solo e assegura a proteção da fauna. E sem isso, eu não tenho serviços ambientais que são estratégicos para a produção sustentável da agricultura brasileira. A APP é vida. E nós temos que ter uma visão estratégica sobre isso. E o que, da forma como está redigido, leva ao fim das APPs. Então, é importante, não quero dizer que isso não tenha acontecido, o debate, senadora, como nós já conversamos anteriormente, de uma maneira objetiva, apenas que, como foi escrito, poderá levar, ou levará a um entendimento, e esse entendimento levará a uma situação indesejável para todos, insegurança jurídica. Segundo,
qualquer entendimento sobre anistia, desmatamento, sobre a valorizando a área consolidada, ao invés do interesse social, utilidade pública e baixo impacto, a gente, no Ministério e no Governo, nós não concordamos. Nós temos que reconhecer duas situações distintas. Quem cumpriu a lei e quem não cumpriu a lei. Quem não cumpriu a lei tem que ter os caminhos para se regularizar. Agora, quem cumpriu a lei não pode ser colocado no mesmo patamar de quem não cumpriu. E o texto, em alguns momentos, sugere isso. Sugere, estou usando essa palavra porque é entendimento jurídico. E eu já aprendi que, dependendo da leitura, você pode gerar uma decisão de um jeito, uma decisão de outro jeito. E aí, eu fui conversar com a Justiça, fui conversar com juízes. E eu fui entender a complexidade sobre a jurisprudência adotada em relação à legislação ambiental nesse país. Nós poderemos ter retrocessos em decisões. Então, é por isso que eu falo tanto do termo insegurança jurídica. Eu fui ministro da Agricultura há muito tempo, de 1974 a 1979, onde, pelo momento que vivíamos, pela visão de um presidente que foi muito interessado no setor agrícola, o setor pôde montar algumas de suas estruturas que estão dando frutos ao país. O porquê se fez isso? E esta é uma preocupação que eu tenho, porque muitos dos legisladores são bem mais novos do que eu e talvez não tenham fixado na memória o que era o desafio brasileiro na década 60 e 70. Eu sou profissional do setor e tive a oportunidade de participar na administração de uma universidade, na administração do setor agrícola de um estado e depois, com muita honra, da administração do setor agrícola do país. O Brasil é um país tropical e, por ser tropical, ele pagou pesadíssimos juros pela falta de conhecimento dos seus biomas. O mundo se desenvolveu foi nas regiões temperadas. Foram 4 milênios, no mínimo, para se formar a agricultura tradicional que o mundo detinha nesta época. O programa no Senado com a Cirgurgex fica por aqui, mas você pode assisti-lo pela internet. Acesse www.acirgurgex.com.br. Envie-nos um e-mail para sugestões, críticas ou comentários. imprensa.acirgurgex@gmail.com. Você também pode acompanhá-lo nas redes sociais, Twitter ou Facebook. Até um próximo programa!